Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje a gente tem um convidado muito especial, o Alex, que eu acho que o Alex tem um jeito de alemão, mas é brasileiro, ou será que é um brasileiro com jeito de alemão? Enfim, Alex, se apresente, quem é você na fila do Biergarten? É um brasileiro com coração alemão, vamos dizer assim. Vamos ver então. Olá, pessoal. Hallo zusammen, né? Sempre falo assim. Meu nome é Alex Garcia e hoje eu faço parte do Clube de Alemão, que é a maior escola online de alemão da América Latina. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com você, Tomás, aqui no Alemanha Cast, que a gente gosta tanto. E para mim é um verdadeiro prestígio, um privilégio estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. Eu sempre quis explorar a história do Alex, porque a gente que acompanha, eu não conheço, para o pessoal da audiência aí que tá assistindo, eu não conheço o Alex pessoalmente, né? Mas assim, olhando redes sociais e tal, eu falei, esse cara aí é um alemão que aprendeu a falar português, né? Porque às vezes tu tem parece um jeitão bem, como é que eu posso dizer? Regrado, assim, sei lá, um jeito meio alemão de ser às vezes sei lá, no esquadro, assim. E eu quero entender o porquê que você foi modelado dessa forma, né? O que aconteceu na sua vida, como é que foi essa vida na Alemanha que você teve. Mas antes de a gente ir para esses detalhes, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast chega até você, graças aos nossos padrinhos, né? Pessoas queridas que gostam do nosso trabalho. O Alemanha Cast já tem 7 anos de idade, então a gente está 7 anos ajudando os brasileiros aqui a entender essa tal de caixa preta que é a Alemanha. Então, se você gosta do nosso trabalho, gosta dos nossos conteúdos, gosta das nossas discussões aqui no Alemanha Cast, nosso podcast, você pode se tornar padrinho do nosso projeto. É só você acessar o link que está aqui na descrição ou acessar direto o nosso site, alemanhacast.com.br/apoie e lá fazer a sua contribuição. Padrinhos têm acesso direto ao nosso grupo fechado no Telegram, aí com os outros... o grupo tá no WhatsApp, galera, desculpa que eu mudei faz um mês. Pode acessar nosso grupo no WhatsApp e aí conversar direto com a gente, trocar ideia. Enfim, então, se você gosta do nosso trabalho, quer receber mais conteúdos como esse, seja padrinho do Alemanha Cast. Se você não puder contribuir, divulgue o nosso podcast para outras pessoas e ajude nosso projeto aí, nossos conteúdos a chegarem a mais pessoas. E também, nossa comunidade do Stammtisch agora está no WhatsApp, a gente abandonou o Telegram. O pessoal aí não tá mais muito usando o Telegram, estava bloqueado no Brasil, não sei o que aconteceu. Mas aí a gente acabou mudando pro WhatsApp, então o link vai estar aqui na descrição também, então lá você pode entrar, ter nosso grupo lá, o Biergarten do Alemanha Cast, lá você pode conversar com outros ouvintes do podcast, e também tem o canal de anúncios lá, que a gente está sempre compartilhando novos conteúdos lá com vocês, o link está aqui na descrição. Por fim, peço que você curta aí nosso episódio, compartilhe com outras pessoas, siga aí o Alemanha Cast na plataforma de podcast que você estiver escutando, seja ela Apple Podcast, Spotify, não deixe de clicar no botão seguir para ficar por dentro dos novos podcasts. E também, caso você esteja assistindo esse podcast pelo YouTube, assine nosso canal para ficar por dentro dos novos episódios e outros vídeos do Alemanha Cast. E é isso, galera. Chega de conversa. Bora pra pauta. Pois então, Alex, conta pra nós, assim, como é que é essa história aí, como é que você criou essa relação com a Alemanha, né? Como é que você chegou a ter esse jeitão de alemão aí que você tem? Olha que legal, Tomás. Essa é a primeira vez que, de fato, eu conto a minha história de verdade, assim. Às vezes em live, às vezes eu falo alguma coisa rapidamente ali, quando alguém me pergunta, mas eu nunca, de fato, contei a minha história em nenhuma outra plataforma, nem no YouTube, nenhuma plataforma de podcast. Então, hoje é a primeira vez. E muitas pessoas me perguntam, inclusive, né? Por que também esse jeitão alemão? De forma resumida, eu acho que isso tem a ver com o fato de a transformação de adolescente para adulto, eu tive essa transformação na Alemanha. Okay. Então, isso moldou muito a minha forma de ser, né? Então, eu trago muito, assim, da cultura alemã no meu dia a dia e acabo incorporando. Mas tudo começou de uma forma, assim, a Alemanha e o idioma alemão foram divisores de água na minha vida, mas não era para eu ter ido para a Alemanha, não era para eu ter aprendido alemão. Então, só fazendo, assim, um gancho, né? Eu vivo hoje em dia em Belo Horizonte,
né, em Minas Gerais. Eu não sou daqui, eu sou do Pernambuco, nasci no Pernambuco, Olha aí, não mas sabia não. verdade, nasci no Pernambuco, mas eu vim para Belo Horizonte muito pequenininho, com 8 meses de idade. E eu sempre fui assim entusiasta dos idiomas. Então, enquanto as crianças assim estavam brincando, fazendo coisas do tipo assim, jogando jogos e tudo mais, eu gostava de aprender idiomas. Então, eu com 12 anos, eu já tinha me aventurado em diversos idiomas que você pode imaginar, né? E Por quando exemplo, quais você já tinha? nossa, tudo. Árabe, Árabe? hebraico, Ufa. sim, árabe, hebraico. Eu comecei a estudar hieróglifos, Caraca. verdade. Coreano, Mas tinha uma japonês. influência de algum tio, de algum primo, alguma coisa? Onde que... Ninguém. Era Ninguém? simplesmente assim, sempre foi algo que me moveu assim. Eu Uhum. gostava muito da questão de cultura, idiomas, né? Sueco também um pouco, Cara, holandês, então de tudo um pouco, italiano, francês, assim, tudo um pouco, menos alemão. Eu menos nunca alemão. tinha de fato tido interesse no idioma alemão e nunca pensei que eu pudesse viver na Alemanha. Quando eu tinha mais ou menos, deixa eu fazer as contas aqui, eu tinha uns 10 anos de idade, Uhum. eu resolvi que eu queria aprender japonês. E Ok. fiquei insistindo para os meus pais e eles me colocaram numa escola de japonês e eu fiquei 5 anos aprendendo japonês, Olha só que né? loucura. Você E eu assistia, levava não assim, sei qual é a sua idade aí, assistir né? Você animes, assistia essas. Ah, entendi. adorava assistir tudo que Hum, tinha a ver com Japão, eu gostava. Então eu era muito sim. entusiasmado com o Japão. E nessa época, o meu pai, ele era engenheiro civil, então ele vivia viajando, né? Por isso que eu nasci no Pernambuco. E nessa época ele vivia em Campinas. Então nós passávamos todas as férias, sempre feriados, a gente ia para Campinas e a gente aproveitava para ir para São Paulo para poder ir no bairro da Liberdade, Verdade. né? Então, assim, era a minha alegria de criança era ir no bairro da Liberdade e ter contato, né, com a cultura japonesa e tudo mais. Só que o que acontece? Adolescente é complicado, né? Ah, Quando eu tinha 14 anos, e meus pais, eles pensaram assim, nossa, nós investimos tanto nesse menino, né, nesse japonês, ele levou tanto a sério, tão a sério, então começou uma conversa ali se eu iria fazer um intercâmbio para o Japão. E pra meio fazer o que já ensino estava. médio daí. Pra fazer o ensino Isso, médio. exatamente, mas algo assim, de passar um ano no Japão, ou 6 meses, e voltar. E começamos a olhar, isso eu tinha 14 anos. Só que o que acontece? Eu, como adolescente, eu não estava tão interessado assim. Eu queria fazer outras coisas, né? E eu já estava estudando, já tinha tanto tempo, eu já estava um pouco cansado do japonês. E eu conheci, né? Existe uma organização sem fins lucrativos que se chama AFS, que as siglas significam American Field Service. É uma organização que ela apareceu depois da Segunda Guerra Mundial de Uhum. pessoas ao redor do mundo que ajudavam no pós-guerra ali de forma é, freiwillig, né? De forma Voluntária, né? gratuita, né? Uhum. Voluntária. Então, só que isso acabou se transformando, né? Como nós estamos em período de paz, graças a Deus, a, passou a ser uma espécie de intercâmbio, um programa de Uhum. intercâmbio, só que sem fins lucrativos, né? Uhum. Só que o diferencial do AFS é que você não decide para onde você vai. Então você faz Hum. parte de um programa, você fica mais de um ano fazendo tipo uma pré-seleção, você conhece pessoas, eles analisam as suas aptidões e tudo mais. Uhum. Eu comecei a participar disso dos 14 para os 15 anos. Eu fiquei um ano participando aí dos encontros do AFS e você vai seguindo e conforme você vai, digamos assim, indo para patamares superiores, você começa a definir qual que vai ser o seu futuro, até que chega um dia em que você dá uma lista dos 6 países que você gostaria de viver. E na 6. época, Uhum. eu já tinha falado para os meus pais que eu não queria ir para o Japão. E não tinha também, na minha época, a opção do Japão para esse AFS. Então, meus pais falaram o seguinte: se você não vai para o Japão, você vai para algum país de língua inglesa. Então, você vai para um Canadá,
Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais. E eu não queria. Por quê? Porque eu tinha feito amizades ali dentro dessa organização e cada um ia para um país, queria ir para um país diferente. Finlândia, Noruega. Ah, a galera não queria o padrão, Não então. queria, não queria. E eu falei Ah, assim, eu quero entendo. algo diferente. Né? Eu gostava de idiomas, gostava de coisas assim diferentes. Eu falei, eu quero algo diferente. Mas a Alemanha não era o topo da minha lista. Pelo contrário, nessa época também eu estava muito entusiasmado com música, porque minha mãe é pianista e eu Sério? também Caraca. estudava piano. Pois é. Cara, Então você eu tava piano gostava de piano. japonês? Eu era assim, uma criança assim, gostava de estudar, sabe? E eu estava interessado assim em música clássica. Então eu Hum, gostava, por exemplo, de Bach, né, que é alemão, mas eu também gostava muito, eu pensava, por exemplo, que talvez seria legal eu ir para a Áustria, sim, faz sabe? sentido, Então eu né? queria mais ir para a Áustria do que para a Alemanha. E hoje eu vejo que, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter ido para a Alemanha. Eu acho que se eu tivesse ido para a Áustria, eu não teria sido tão feliz assim como eu fui na Alemanha. E, resumidamente, fiz uma lista. Meus pais falaram: você tem que colocar Canadá e tudo mais. E eu estava assim um pouco. Eu fui, né, nesse dia que eu tinha que fazer a listagem dos países e não coloquei nenhum país de língua inglesa. E não falou para teus pais. Não falei, falei depois. E a Alemanha ficou no fim da lista. Ou era o quinto ou era o sexto país. Era tipo Hum. assim, o que tinha sobrado mesmo. Você lembra quais eram os países? Eu lembro que eu coloquei Noruega, coloquei Suécia, coloquei Áustria, Hum, coloquei. Eu acho que Inglaterra eu coloquei também, mas assim, na frente da Alemanha, sabe? Só hum. para deixar meus pais felizes, assim. Mas acabou que me escolheram para ir para a Alemanha. Quem escolhia, na verdade, eram as famílias. Então, por exemplo, a família que vai te receber, Ah, host. Uhum. a gente faz como se fosse uma espécie de dossiê sobre a nossa vida, com fotos, falando dos nossos hobbies, e eles mandam para o mundo inteiro. E a família que te escolhe ali, você vai para aquela casa de família. Uhum. E eu fui escolhido para ir para a Alemanha. E eu me lembro da ligação, quando eu recebi, eu com 15 anos, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu não queria ir para a Alemanha. A Alemanha, assim, não tinha aquele apelo para mim, É sabe? engraçado isso, né? Como o Brasil tem é completamente diferente, né? Se você pegar vou falar aqui, né? Eu que morei muitos anos em Blumenau. Se pegasse o blumenauense médio, ia ser talvez o primeiro país da lista, um dos primeiros, e essa pessoa provavelmente ia ficar extremamente feliz de vir pra Alemanha, Com né? certeza, com É muito certeza. doido isso. É. Mas é porque eu não tinha nada assim Pois relacionado é, com a Alemanha, né? Eu não tinha é. nada assim, e eu também não falava o idioma. Então, eu não tinha assim, não sei. Eu acho Mas a que, família olhou assim, pô, o cara aprendeu japonês, um pouco de japonês, alemão vai ser fácil, pode vir. mas você sabe que, eu acho que talvez foi assim. Eu acho que meus pais, quando veio a Alemanha, eles ficaram até felizes, assim, sabe? Eles falaram: Hum, a Alemanha é legal, legal, vai para a Alemanha então. E eu fui, né? Eu fui para a Alemanha e era para eu ficar um ano, né? Acabei ficando clássico, praticamente né? 6 anos de uma Clássico, vez. né? Ah, vou ficar ali 6 meses. Quando vê, ficou 6 anos. Quem diria? Hum. Assim, vamos começar para onde eu fui. Eu fui para Konstanz. Você está em Stuttgart, né? Nossa. Hum. Então, a capital de Baden-Württemberg para quem não sabe, é um estado que fica ao sul da Alemanha, né? Tem do lado ali da Baviera. E eu fui para uma cidade que é Constança, né, em português, que fica no Lago de Constança, em alemão é Bodensee, e é a tríplice fronteira entre Hum. Alemanha, Áustria e Suíça. E assim, gente, é onde os alemães vão passar férias, né? Então, assim, eu fui para um lugar que era simplesmente a coisa mais linda do mundo. Então, a É minha bonito. primeira É impressão bonito. foi assim: meu Deus do céu, como pode ser tão assim? É Eu bonito fiquei lá. absolutamente deslumbrado, né, quando eu fui para a Alemanha. Então, eu com 15 anos cheguei num lugar completamente diferente, assim, mas era muito lindo, muito, muito lindo. E Que a gente época tem do que ano? pensar. Que época do ano você chegou? Eu cheguei, estava no finalzinho assim do verão, então ainda estava Ah, um deu pra pouquinho curtir. quente. Porque Então, assim, lá, ainda até onde eu sei, o inverno é complicado. lá o inverno é bem rigoroso com muita neve, porque é É, muito alto, né? é. Estamos ali aos pés dos Alpes, então Uhum. realmente tem muita neve.
mas ainda estava quente e só que o mais interessante é o que contribuiu também para minha experiência foi que eu vivi na casa de uma família holandesa. Então eles eram holandeses que viviam ali, né? E então acabou que eu tive também uma relação muito próxima com a Holanda, porque a Que gente ia legal. muito para a Holanda e eles falavam holandês em casa, né? O holandês Hum. é muito próximo do alemão. Sim, é um alemão falado errado, né? Eu brinco. É como se fosse um alemão É, misturado com inglês, não, assim, é né? impressionante, né? Eu vou regularmente também pra Holanda e ouvir é difícil você entender, né? Pra mim, que nunca estudei. Mas você pega um negócio pra ler, ou às vezes as placas, faz muito sentido. Faz muito Faz. sentido. É muito engraçado, né? Tipo, É muito parecido. ao invés de milk, é melk, né? Um negócio Meg. assim. Então tem umas coisas que, cara. É, Holandês é bem interessante é. mesmo, assim. Eu acho que seria como se fosse o português pro italiano, assim. Ou o português pro É, espanhol. Seria hum, mais ou menos assim, hum, né? Mas é uma língua, para quem fala alemão, muito fácil de aprender, né? é, é. Então, é uma língua bem legal, assim. Mas que E legal eu que, fui pra porque assim, ó, escola. só abrindo um parênteses aqui na minha percepção, talvez você pode falar mais, já que você teve mais contato com os holandeses. Eu vejo os holandeses, o holandês médio, ele é um pouco mais aberto do que o alemão médio, assim, para outras culturas, para a vida toda como um todo, assim, pelo menos, sei lá, puxar conversa no meio da rua e tal. Pelo menos às vezes que eu vou para Holanda, eu tenho esse sentimento que é um pouco diferente. Não sei se é a minha percepção mais enviesada aqui para Stuttgart, para a região aqui que eu moro, mas é a impressão que eu tenho, assim. Eu concordo também. É. Eu acho os holandeses um pouco mais abertos mesmo. Hum. Eles são um pouco mais divertidos, assim, São um mais pouco divertidos, mais né? tranquilos, né? Hum, Do que os alemães. hum. Mas, assim, tem muitas coisas. Eu acho que em relação ao brasileiro, o holandês também é um pouco assim Ah, mais claro. rígido, né? É, com Mas, certeza, assim, em com relação certeza. aos alemães, eles são, de É. fato, bem mais abertos, assim, Hum. mais divertidos, né? Mais fáceis, de Mais se acessíveis, entrosar. né? Mais acessíveis, com certeza. Mas aí eu fui para a escola, né? E na Alemanha o sistema de escolar é completamente diferente. Eu fui para o Gymnasium. Hum. E o interessante é que eles me colocaram, como eu fui na metade do ano, o que que eles fizeram? Lá o ano começa em setembro, né? O ano letivo, né? Uhum. Então, vamos supor, em vez de eles me colocarem na mesma série que eu estava no Brasil, eles me colocaram na da frente. Uhum. Então, no Brasil eu fiz 6 meses de uma série, eu acho que era o primeiro ano, né, do segundo grau, hoje fala primeira série, né, do segundo grau, Ensino médio, né? do ensino médio, e eles me colocaram no da frente. Ok, colocaram Então, no assim, segundo ano. tipo no segundo ano, É. Mas era E aluno regular ou só aqueles ouvintes lá? Como é que era? me colocou normal, aluno Normal, normal valendo o mesmo, jogo, normal. valendo nota. Olha, Ok. tendo aula de literatura com Goethe, para você ter uma noção, tá? Então, assim, foi aquele choque inicial, e o choque maior que eu tive também foi o fato de que ninguém se interessa muito por você, né? No Brasil, quando entra, né, um estudante, às vezes estrangeiro, todo mundo quer conversar com ele, na Alemanha você tem que dar o primeiro passo, né? Uhum. Então, a princípio, assim, eu fui para uma escola e chamava Ellenrieder Gymnasium, em Konstanz, né? E foi legal, conheci as pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, os amigos que eu fui fazendo eram de outra escola, depois eu fui para essa outra escola, né? E fiquei esse primeiro ano na Alemanha. O interessante é que, como eu já tinha uma predisposição para aprender idiomas, eu aprendi o alemão muito rápido. E eu Essa é a acho minha que também pergunta. foi super rápido, assim. É. Um alemão, digamos assim, para conversação, para eu conversar à vontade, em 6 meses eu estava conversando à vontade. Eu não sabia, por exemplo, nada técnico, né? Uhum. Assim, nada mais técnico, mas assim, em 6 meses eu mantinha uma conversação assim fluida, sem nenhum problema. Podia falar, não precisava falar inglês para nada, né? Acho que o fato de a gente ser novo também, assim, contribui É, bastante, né? e também estava exposto, né? É o cenário que eu sempre falo aqui no Alemanha Cast do meu caso, né? Eu vim pra cá, eu e minha esposa brasileira, Uhum, e eu vim basicamente trabalhando com quase o mesmo time que eu já trabalhava no Brasil, que a gente já trabalhava em inglês. Então, os primeiros anos foi aprendendo alemão em paralelo para complementar minha vida, porque
pro trabalho eu não precisava. Uhum. E em casa era português, né? Português. Então, a velocidade que talvez você teve, tipo, o número de horas de contato com a língua que você teve já, largaram você na fogueira, basicamente foi isso, né? Foi. Largaram na fogueira e se vira aí, né? Então, querendo ou não, eu não sei, a família falava alemão? Não, falava holandês em casa, né? Eles Ou... falavam entre eles holandês, mas eles já estavam na Alemanha há muitos anos. Então, assim, comigo eles falavam alemão, Ah, legal, né? legal. Então, legal. assim, eles não falavam holandês comigo, Então vai lá. mas eu escutava eles falando entre eles, né? Mas, por exemplo, quando nós estávamos à mesa, todo mundo, quando era até engraçado, né? Eu chamava né, o dono da casa e a dona da casa de pai e mãe, né? Aí, é, Eles aí eu tinham outros lembro que filhos? Eles tinham filho ou não? Ou era eles tinham só... 3 filhos. Uma morava na Holanda e 2 moravam na Alemanha. Aí quando o pai, ele começava a falar sempre, ele falava em holandês, né? Aí a mãe falava, para de falar holandês, aqui vai ser falado alemão. É porque eu estava à mesa, né? Então eles conversavam comigo em alemão, justamente para eu que bom. não, né? Não perder, assim. Mas eu até peguei um pouco do holandês também, assim, eu Com consegui me certeza. virar bem. Mas concluindo ali, então, eu tinha, sei lá, no início, 1 hora por dia de contato com o idioma alemão, e olha lá. E você tinha 12, 13 horas por dia escutando, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então é muito diferente, né? Depende do cenário. Às vezes muita gente aqui, a gente já gravou podcast aqui falando sobre idioma alemão, mas muita gente vem falar, meu Deus, já tô há 3 anos e lá. Tá, mas como é que tá a sua rotina perante essa língua, né? Então isso Verdade. às vezes as pessoas não acabam não vendo. Às vezes tem muita gente que eu conheço que vem estudar, que nem você fez, ou fazer faculdade, e sei lá, em 1 ano tava voando no alemão já. Mas é claro, morava com quem falava alemão, ia pra faculdade lá pro curso só alemão e tal. Então depende como diriam, da constelação, né? Do conjunto ali, é de um jeito ou de outro, né? Então, galera, não fiquem se culpando porque você às vezes tá demorando pra aprender. É a famosa imersão, né? É o que eu sempre falo. As pessoas perguntam assim, Alex, mas como que eu faço para melhorar meu vocabulário? Eu tenho muita dificuldade de falar. Tem a ver com a imersão. A gente consegue, hoje em dia, pensa bem, Tomás, isso que eu tô contando para vocês, eu vou fazer agora 38 anos. Então, tem mais de 20 anos que eu fui para a Alemanha. Então, tem mais de 20 anos. Naquela época, celular nem foto tirava, vamos dizer, né? Tinha nada, então, né? assim, WhatsApp, ligar, gente, era assim, eu lembro que já tinha Skype já mas existia, nem era assim do jeito que é hoje. Então, por exemplo, para eu falar com os meus pais, a gente usava como se fossem uns números. Na Alemanha tinha como se fossem uns números que davam desconto para você, para não ficar tão caro. Ou a gente ia, tipo, numas cabines que a gente pagava ali para poder fazer ligação para o exterior. Então, assim, eu não conversava com ninguém aqui do Brasil. Quando eu conversava, era assim, 1 vez por semana e pouco Rapidinho, tempo. né? Né? Então, assim, não tinha como você mandar WhatsApp e tudo mais. Se você quisesse conversar com alguém, no máximo você mandava um e-mail. Mas não dava tempo, né? E-mail também, até a pessoa escrever e tudo mais, e é cansativo, né? E eu, na minha escola, na minha sala, eu era o único estrangeiro. Sério? Então, assim, Cara, eu era o totalmente único diferente estrangeiro. de hoje, né? Se for lá, Hoje em dia tem muitos estrangeiros. Então, assim, 20 anos atrás, já tinha muitos estrangeiros na Alemanha, mas não como hoje, né? Então, assim, eu acabei sendo obrigado mesmo. Foi uma prova de fogo mesmo. Então, eu acabei, assim, fazendo amizade com alemães. Então, a minha vida ficou muito alemã, né? Então, eu tinha muito essa questão. Quando eu voltei para o Brasil, o que eu fiz? Quando eu saí lá da Alemanha, né? Eu comecei a movimentar tudo para que eu pudesse voltar para fazer faculdade. Então, eu verifiquei tudo o que eu teria que fazer se eu quisesse voltar para fazer faculdade e vim para o Brasil de volta, depois desse primeiro 1 ano, né? Tá, mas aí você veio com a ideia de ficar 1 ano e aí acabou estendendo até terminar o ginásio? Como é que foi? Foi. Ah, tá. Eu vim de férias para cá, depois eu voltei, terminei o ginásio mais rápido, né? Porque eu ganhei 6 meses, né? Pensa, eles me colocaram 6 meses na frente
Então, assim, E tu quando conseguiu eu passar de tinha... ano, então, na primeira, conseguiu passar. Nossa, não sei nem como, viu? Por Caraca, milagre. parabéns, bicho, parabéns. Por milagre mesmo, tá? Pois é. Eu acho que Pois é. os professores foram até, não sei, assim, me ajudaram muito, sabe? Só que o diferencial da Alemanha é que você não é igual no Brasil, que você tem todas as matérias com o mesmo peso, né? Você coloca as suas potencialidades. Então, por exemplo, vamos supor que você queira estudar algo relacionado, não sei, a geografia. Você coloca a geografia com um peso maior. Então, Uhum. você tem, por exemplo, química, você só tem um pouquinho de química, física, você tem um pouquinho, Ah, né? eu ia colocar a química com 0, se pudesse. Ô, Tchacha, eu Ah, tive eu muitos problemas com esse negócio coloquei. aí. Eu Eu me acho lembro que. fantástico. Eu acho algo fantástico. Eu acho algo fantástico da natureza. Só que eu não entendo. Eu gosto também, mas assim, nossa, É difícil, eu engraçado sofri. que o que eu sei de química hoje eu aprendi foi mais na Alemanha mesmo. Assim, mas eu lembro que a gente tinha. O principal era inglês, alemão, matemática, inglês, alemão, matemática, que tinham, assim, que você não podia escolher, que você tinha que fazer mais tempo. Aí depois você tinha uma outra matéria que você colocava como matéria principal, também junto com essas, e as outras você fazia menos, entendeu? Aí eu acho que eu coloquei geografia, alguma coisa assim. Geografia ou história, qualquer coisa assim. E as outras matérias, do tipo biologia, química, física, eu gostava, mas eu fazia menos, né? Uhum. Mas aí quando eu terminei o Gymnasium, né, que seria o ensino médio deles lá, na Alemanha existe um sistema que a gente fala Abitur, que você, no final de cada ano, você faz uma prova de todas as matérias, né? Você vai fazendo aquelas provas e você junta essa nota e essa nota vai ser a nota que você vai utilizar para entrar na faculdade. É como se fosse um Enem seriado, né? Uhum. Então, eu fiz isso, só que tinha um grande problema. Eu não fiz todo o ensino médio na Alemanha. Eu terminei na Alemanha, mas eu não fiz tudo. Então, eu não tinha, por exemplo, O feito score o do primeiro primeiro ano, né? Abitur. Exatamente. Entendi. Aí, o que acontece? Eu voltei para o Brasil, de férias, a princípio, né? E meio que para os meus pais eu ia voltar para poder fazer faculdade aqui no Brasil. Aí eu voltei mais cedo do que o normal, assim, eu acho que eu tinha 17. Com 15, 17 foi a primeira vez que eu voltei. Aí o que acontece? Meus colegas já tinham todos 18. Eu tinha 17. Eu tinha 17 ou 18, agora eu não lembro. Eu acho que era 17 indo fazer 18. Aí o que acontece? Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro problema que eu tive foi o seguinte: eu me formei na Alemanha, mas eu não me formei no Brasil. Porque era para eu ter feito intercâmbio e ter voltado. E era para eu ter voltado e voltado para a escola aqui no Brasil. Eu não voltei. Então eu terminei lá. Aí eu tive que entrar com um processo no Ministério da Educação, daqui do estado de Minas Gerais, para poder fazer a revalidação dos meus estudos no Brasil. Então era como se eu não tivesse feito ensino médio aqui no Brasil. Eu não tinha. Então eu não podia nem prestar vestibular nem nada. Assim, né? Fazer faculdade. Então, primeiro eu fiz isso. Só que antes de vir para o Brasil, eu já tinha visto tudo o que eu precisaria fazer para que eu pudesse estudar na Alemanha na faculdade, né? Que afinal da só história, que eu acho que era até ser mais fácil, né? Porque já tinha quase feito tudo aqui, do que no Brasil ia ter que fazer meio que mais tudo ou do zero. menos. O fato de eu não ter tido o primeiro ano foi aí que foi o grande Aí problema. saiu da regra, acabou com os alemães. Eu não podia entrar direto na faculdade na Alemanha, eu não podia. Então, eu tive que voltar para o Brasil, fazer a revalidação dos meus estudos de ensino médio no Ministério da Educação. Só que foi rápido, assim, em um mês deu tudo certinho, apareceu no Diário Oficial. Então, assim, todo mundo tem um certificado de conclusão do ensino médio no Brasil. O meu é uma pasta dessa grossura, assim, né? Que é muita coisa, com muitas traduções juramentadas e tudo mais. E conversei com os meus pais, eu falei que tinha uma possibilidade de eu poder fazer faculdade na Alemanha e tudo mais, e eles falaram tudo bem. Aí eu já fiz a minha inscrição a partir do Brasil, quando eu já tinha meus estudos revalidados, e com essa inscrição consegui fazer o visto para fazer uma prova aqui. Quando a pessoa ela terminou o ensino médio, por exemplo, no Brasil, ou caso a pessoa não tenha feito o ensino médio todo na Alemanha, ela, para poder entrar na faculdade na Alemanha, ela precisa fazer como se fosse um curso preparatório. Ela faz um ano a mais. Studienkolleg, que se chama o Studienkolleg, isso, Ausländer Studienkolleg.
Então, vamos supor que você queira fazer engenharia. Você quer fazer engenharia, então você tem que fazer esse Ausländerstudienkolleg, um ano da área de engenharia, né? Como eu queria fazer de alemão, eu fiz tinha na cidade lá, Konstanz, que era onde eu vivia, tinha a opção de economia, que era caso você quisesse fazer qualquer coisa da área de humanas, ou tinha um técnico que era tipo para a área de engenharia, computação, essas coisas, né? Eu fiz o de economia. Você faz uma prova, tipo um vestibular, né, que é uma prova de alemão, uma prova de alemão, matemática, aí caiu um pouquinho de economia também, passei nessa prova, né? E fiz esse um ano de Ausländerstudienkolleg e foi, assim, sensacional, porque eram só estudantes estrangeiros, né? Então, um ano só com aquele tanto de estrangeiro. Só e no festa. final desse um ano, você recebe... O que acontece? Eles pegam as suas notas do ensino médio e juntam com essa nota que você tem desse Ausländerstudienkolleg, e essa nota seria como se fosse o seu Abitur, Entendi. que é a nota que você usa para poder entrar na faculdade. Como no Brasil já era muito Caxias, então minha nota do Brasil era boa. Na Alemanha eu consegui ter uma nota relativamente boa, e nesse Ausländerstudienkolleg eu também estudei muito. Foi muito assim, realmente levei muito a sério e fiquei com uma nota muito boa. Aí, depois desse um ano, eu entrei na Uni-Konstanz, que seria a Universidade de Konstanz. Linda, foi assim, uma experiência sensacional. E eu fiz Literaturwissenschaft, que seria como se fosse uma literatura com foco em Germanistik, que é como se fosse uma literatura misturada com linguística focada em línguas germânicas. Louco. Né? Aí tava lá todo feliz e tudo mais, e tinha uns 2 anos e meio que eu já estava tinha quase uns 3 anos que eu já estava lá fazendo todo esse processo lá no sul da Alemanha. Eu falei, quero me mudar daqui, tô com vontade de ver novas coisas, eu quero ir para Berlim, quero passear em Berlim, e vou me mudar para lá, vou ver se eu consigo fazer alguma faculdade lá em Berlim. Só que aí, o que eu fiz? Eu fui para Berlim e comecei a dar entrada nas universidades. E qual que era o grande problema? Como lá na Alemanha, né, diferentemente do que acontece no Brasil, os estados, eles têm uma autonomia muitíssimo maior do que tem aqui no Brasil, né? Então, na Alemanha, cada estado tem suas leis próprias, assim, né, e uma autonomia muito grande. E eu fui descobrir que a minha conclusão do Ausländerstudienkolleg, que é esse um ano que a gente faz, né, para poder entrar na faculdade, ele não me permitia entrar em universidades fora do estado de Baden-Württemberg. Então, para quem não sabe, existe Universität, né, que é a universidade, e tem Fachhochschule. Fachhochschule seria como se fosse uma faculdade que é para matérias mais técnicas, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz uma engenharia, se a pessoa faz algo da área de computação, ela faz na Fachhochschule. E a Universität é mais acadêmica mesmo, né? Então, são mais estudos mais acadêmicos, mais de pesquisa, e a Fachhochschule é algo mais pro mercado de trabalho, assim, né? Então, meu Ausländerstudienkolleg me permitia fazer Universität no estado de Baden-Württemberg, mas eu estava em Berlim. Em Berlim eu só podia fazer Fachhochschule. Okay. Então, não tinha a mesma matéria que eu queria, né? Que seria o que eu estava fazendo de alemão. Aí eu fiz, assim, para umas 5 coisas diferentes, Tomás. Sabe? Na época, isso tem tantos anos, e na época meus pais falaram assim que você tem que mexer com algo de tecnologia e tudo mais. Seus aí pais lá vou eram visionários, né? Hein, Alex? Vamos falar a verdade, hein? Foi muito bom, mas assim, não era muito minha praia na época, né? Sim. Mas tinha então, esse feeling. assim, acho que talvez teu pai, por ser da engenharia, talvez já tinha um pouco essa... eu acho que foi um pouco disso, olhar sabe? Meio... Então, eu acabei... De todas, eu fiz, eu acho que umas 5... A gente... É tipo... Bewerbung, né? Que a gente fala que seria como se fosse você
Aplicação, né? fazer Então, como se fosse se inscrever, né, Uhum. para as universidades e elas vão te aceitar ou não. Todas me aceitaram. Eu tinha uma nota boa, então todas me aceitaram. E eu tive essa conversa com os meus pais e eu falei, então vou fazer então a parte de... Entrei em Wirtschaftsinformatik, que seria tipo um Ok. sistema de informação, né? Que é o que a Entrei, galera que trabalha comigo fez, né? Todo mundo que 99% do pessoal trabalha comigo fez esse curso, né? fez Wirtschaftsinformatik. Hum. Olha, um curso muito legal, mas assim, eu caí como um peixinho, assim, eu tava um peixinho fora É, d'água. assim, olhando de fora essa história, você era uma pessoa mais pra área, talvez humanas, línguas, né? Essas partes assim, e caiu no bando de nerd louco, né? Que é a Não, galera que estudou comigo, né? que é, o que é mais diferente, que é algo, por exemplo, O que na mindset Alemanha da é galera é outro, né? O jeito de pensar é totalmente, totalmente diferente, é. totalmente, eu assim, não, e para piorar, na minha sala eu também era o único estrangeiro. Então era Nossa, só você alemães, também tem o dedinho, vamos... Em é, Berlim? Em Berlim? em Berlim, Ô, louco. É que Aí, talvez esse teu score mais alto também acabou dando uma... Porque é difícil, né? Pensar para um estrangeiro vir fazer o estudo em colega, ter uma nota altíssima e conseguir, eu acho que dá uma... Querendo ou não, dá uma filtrada naturalmente, até por causa da língua, né? dá, com certeza. E Hum, também quando a gente faz o estudo em colega, a gente faz uma prova que se chama DSH, que é Deutsch Sprachprüfung für den Hochschulzugang, que seria hum. prova de alemão para a entrada no ensino superior. Aí, dependendo da sua nota, você pode tirar a DSH-1, que seria como se a pessoa tivesse um B1, um B1, né, que seria o intermediário. Aí, aliás, um B2, né, que seria o intermediário melhor assim. Se você tirasse a nota 2, você tinha o C1, que seria o avançado 1, e se você tirasse a nota 3, que é acima de 82%, você tem o C2. Eu tirei uns 90 na prova, então eu fiquei É, com imagina, DSA né? 3. Teve esse intensivão de alemão aí, esses anos na Muitos anos escola falando já, alemão, né? é. Então isso contribuiu muito com a nota, né? Contribuiu bastante para eu poder entrar. Só que o que acontece, por mais que tenha sido interessante ter feito, né, sistemas, foi algo que, assim, eu fiquei um pouco perdido, sabe? Só que Imagina. na época a gente não tinha tanta. Não, eu não tinha muita perspectiva, né? Assim, por exemplo, se eu fosse pensar, alemão, eu estudando alemão como estrangeiro aqui na Alemanha, o que eu vou fazer depois, né? Então, assim, eu fui meio que nessa questão, vou fazer algo da área de tecnologia, tive que estudar muito, porque eu não sabia nada, e uma das coisas também que me surpreendeu bastante foi o fato de que no Brasil a gente faz estágio depois de um tempo que a gente está na faculdade, né? Na Hum, Alemanha eles fazem estágio já no day one, né? antes, né? Então, assim, É. muitas dos Studiengänge, que são como se fossem como que eu posso dizer? Os estudos, né? As áreas de Hum. conhecimento que você vai estudar, elas exigem que você tenha algum tipo de estágio prévio antes de você entrar na faculdade, né? E estágio não remunerado normalmente. Eu não tinha, né? Porque eu era super novo, imagina. Eu era mais novo que os meus colegas. Então, assim, eu entrei muito novo na faculdade. Então, eu não tinha. Mas essa matéria em específico, né? Que seria esses sistemas de informação, não precisava. Aí eu acabei fazendo e meio que minha vida deu esse rumo, assim, sabe? Até porque eu acho que, pelo menos falando por mim, assim, eu fiz ciência de computação, né, como faculdade. E quando assim, já gostava de computador, já desde sempre, né? Então, antes de eu entrar na faculdade, eu já programava mais ou menos, já tinha uma noção, já tinha feito as coisinhas, assim. Então, quando chegou lá na hora de professor começar a explicar como é que funciona uma linguagem de programação, eu não é que eu sabia programar, mas eu entendi aquilo, né? Aquilo já fazia sentido pra mim, né? E eu vi que muitos dos meus colegas também compartilhavam de coisas parecidas, né? O pessoal que entrou. Agora chega você lá, deve ter sido, assim, o que é isso, né? O que esse pessoal tá falando, né? Foi o caos, porque eu não sabia Hum, de nada, né? Era hum. assim, e todo mundo sabia, igual você falou mesmo, todo mundo tinha uma noção. E o mais estranho, assim, que o pessoal entra muito mais velho na faculdade na Pois Alemanha, é, né? eles fazem esse ano social, muita gente faz, né? Depois que termina o ensino médio.
Isso, eles fazem ano social, eles podem ir pro exército também, né? Tem gente que, além disso, ainda vai pro exterior, né? Muitos dos meus colegas de escola foram passar um ano no exterior, trabalhando também. Então, o pessoal tinha, assim, em média 24, 25 anos. Tinha uma cabeça mais... porque quando você tem 18, 19 para 23, é muita diferença É muita diferença. Da cognitiva, assim, da forma de pensar as coisas, né? Mas é porque você, assim como eu, sua mentalidade brasileira, correr atrás do trem, né? E corre, e assim, né? Eu vou me incentivar meu filho a seguir no modelo alemão, seja lá onde que eu estiver morando. Eu falo, ó, tira um aninho aí pra fazer outra coisa e depois começa a faculdade, né? Porque não precisa, né? A gente não sabe. O que eu vejo no Brasil é que as pessoas não têm muita noção do que elas querem, né? Com 17 anos você já tem que decidir ali mais ou menos a sua vida e acaba que tem você que ganhar fica dinheiro, muitos né? anos... Tem que ganhar dinheiro no FE, esse é o tem problema. isso, né? E na Alemanha, assim, eu fui fazendo e fui trabalhando também junto, né? Na Alemanha não tinha como, né? A gente chegou a ser programador, então? Ou não? Não, nessa época, para você ter uma noção. Eu trabalhava, era assim, em restaurante, em bar, essas coisas assim, para fazer um dinheirinho, né? Mas o que acontece? Quando eu fiz 21 anos, eu já estava já na Alemanha já há quase 6 anos. E eu comecei assim, quando eu vinha para o Brasil, às vezes eu ficava 2 anos sem vir para o Brasil. Eu vinha para o Brasil e eu sentia um pouco de falta assim da minha família. Eu comecei a me sentir um pouco isolado, porque eu fui sozinho, né? Então, quando eu estava com 21 anos, eu falei assim, eu queria não sei, queria voltar para o Brasil para ter uma experiência lá também e voltei. Resolvi voltar. Mas né? chegou a finalizar aqui o Não estudo? finalizei o sistema de nenhum dos dois. informação lá. Não, pois é. Mas eu tive uma grande sorte, que foi quando eu voltei para o Brasil, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, antes de voltar, eu já tinha separado o plano A, plano B, plano C, para tudo que eu faria. Tá vendo? Então, isso você aprendeu aqui, né? Com certeza. Com isso certeza. É uma coisa bem alemã, calcular bem riscos e tal, vou fazer isso, aquilo. Super organizado, tudo assim já, legal. Tudo organizado. Então, logo que eu cheguei no Brasil, na primeira semana, eu já tratei de... assim, antes de voltar, eu já tinha pegado todos os documentos de faculdade e tudo mais, e eu tive a grande alegria de todas as minhas matérias terem sido... eu consegui puxar as matérias todas para cá. Aí. Então eu não precisei fazer o curso de novo. Só que na Alemanha eu fazia sistemas, né? Aqui eu fiz computação, ciência da computação. Que sistemas é um pouco misturado com administração, né? Computação é mais técnico, né? E graças a Deus, todas as matérias, assim, eu já cheguei no Brasil, assim, com grande parte do curso já pronto, né? Tinha o curso de computação, tem mais matérias técnicas que não tinham, né? Que não tinha no curso de sistemas, e consegui fazer tudo. Então, assim, rapidinho eu me formei e comecei a trabalhar com isso. Só que, de forma ao mesmo tempo, e eu sempre assim, fazendo estágio e trabalhando, e eu sempre dando aula de alemão. Porque eu tinha aquela necessidade assim de dar aula. E na faculdade também eu era monitor de tudo, todas as linguagens de programação que tinha, eu era monitor de tudo porque eu tinha essa necessidade da aula, né? Então eu dava aula particular de alemão, fazia estágio, dava monitoria na faculdade, quase não tinha vida, né? Ficava de segunda a sábado assim, olha aí, sem parar. E foi passando um pouco para frente, né? Então eu nunca de fato parei com o alemão. Eu sempre tive como se fosse assim, um pezinho, né? Na Alemanha. Uma coisa que eu não falei pra quando voltou para aula de alemão, quando voltou para o Brasil começou a dar. Tu não ajudava aqui os estrangeiros aqui, alguma coisa não, né? Vez ou outra, sim. Eu recebi alguns alemães aqui no Brasil. A gente teve também... a gente recebeu um intercambista da Alemanha também, e outras pessoas da Alemanha vieram para cá, e eu já fiz também, já acompanhei alguns alemães, como se fosse um guia, assim, e tradutor. Também já fiz isso algumas vezes. Mas uma coisa que eu não falei foi que da primeira vez que eu voltei para o Brasil, ainda adolescente, eu fiquei
pouco menos de 6 meses, só para poder fazer os trâmites de visto e tudo mais. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de uma escola de idiomas de eu dar aula de alemão. Olha aí. Então em 2005 foi isso. 2005 eu tive a minha primeira turma de alemão e eu dava no Instituto Federal. Que legal. Era um pessoal que, tipo assim, eles precisavam urgentemente de aprender alemão, porque eles iriam para a Alemanha, para uma montadora, eu não lembro qual que era. Volkswagen, então era o pessoal da engenharia mecânica. Pois é. Aí eu tinha uma conhecida que ela era coordenadora dessa escola de idiomas, e eles precisavam de um professor de alemão. Aí eles falaram assim, você quer fazer? Eu falei, não sei se eu vou conseguir, né? E porque naquela época eu ainda não tinha estudado alemão como eu estudei depois, né? Então, assim, toda a gramática, a parte da linguística, fonologia. Entendi. Eu sabia falar, sabia né? da escola, mas não pra explicar, né? Mas deu certo. Eu acabei que o tempo que eu fiquei no Brasil de férias, eu também fiquei dando aula de alemão. Então, tem 20 anos, assim, de certa forma, que eu ensino alemão, né? Mas acabou que, estando no Brasil, eu acabei entrando nessa parte de computação, dava, sim, sempre minhas aulinhas ali, particulares, e quando foi no ano de 2015, eu fui morar na Espanha. Eu tive uma oportunidade de morar em Barcelona, na Espanha, e, para a minha alegria, a empresa, uma conhecida minha, que fazia aula de alemão lá, né? Parece que ela tinha um namorado que era alemão, ela fazia aula de alemão. Ela ficou sabendo de uma empresa que precisava de alguém da área da computação, mas que falasse alemão, em Barcelona. Era uma empresa alemã de Hamburgo. Específico. Uma coisa assim. Eu falei, uai, estou aqui, né? E fiz a entrevista, passei na entrevista, né? Dentro da empresa a gente falava 100% em alemão, e eles ficavam me mandando para Hamburgo. Então eu fiquei um tempo também meio que alocado em Hamburgo e em Barcelona. Então eu ficava... E o mais interessante é que eu vivi em Barcelona, só que eu falava mais alemão do que eu falava espanhol. Porque dentro da empresa eram alemães, né? Eu conversava com eles em alemão. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e prestei serviço para essa empresa. Depois eu voltei para cá e fiquei prestando serviço para essa empresa alemã durante muito tempo. Quando foi em 2019, tinham uns conhecidos meus que começou essa questão das aulas, dos cursos, né, online e tudo mais. E, assim, 2 conhecidos meus falaram que eles queriam... Eu passei um pouco rápido, tá? Mas nesse meio tempo, tá? Eu fiz toda a minha... o estudo do alemão clássico e tudo mais. Então eu fiz... Já tinha, assim... Sempre fui estudando, né? Então eu já tinha conhecimento mais aprofundado de alemão, de literatura, de linguística, de morfologia, de sintaxe. De tudo já estava mais aprofundado. Mas, como eu estava trabalhando muito para essa empresa alemã, eu não estava conseguindo mexer com o alemão, então eu não conseguia dar aula mais, né? Que tu gostava, né? Gostava bastante. E eu conversando sobre isso, conversando sobre a minha história, eles falaram se eu não gostaria de fazer um curso online, isso em 2019, e na época eu fiquei um pouco reticente, assim, porque eu falei, nossa, como que eu vou conciliar as duas coisas e tudo mais? Mas eles me convenceram, então nós fizemos uma sociedade, nós 3, e eu criei um curso muito bacana, e teve muito sucesso, assim, na internet, foi um curso bem legal, assim, as pessoas gostaram muito, e eu comecei a fazer vídeos gratuitos também. Então, eu lembro disso, eu lembro de assistir coisa dos tua. antigões? Dos antigão, lembro, antes do clube de alemão surgir, eu lembro de você, seguia você lá, eu lembro que legal, eu fico muito feliz. É interessante que até hoje muita gente fala assim, Alex, nossa, eu te sigo já tem tantos anos, aprendi tanto com você lá atrás, e foi bem legal, foi uma época bem, bem interessante. Eu fiz assim mais de 600 vídeos gratuitos também, ensinando alemão e tudo mais, e nesse meio tempo eu conheci a professora Lúcia Fonseca, né? E ela também estava começando a criar, né, o que seria hoje o Clube de Alemão. Eles faziam uma pegada mais voltada para a área de saúde, da saúde, né? Porque logo depois veio pandemia e
a Alemanha ficou muito desfalcada, principalmente de enfermeiros, né? Então Sim. teve essa demanda muito grande para enfermeiros na Alemanha, e ela falou assim: vou fazer então um curso voltado para a área da saúde, e eu fazia de alemão clássico mesmo. Aí acabou que fiquei uns 3 anos, né, com esse projeto meu, e acabou que os sócios não queriam mais, eles não queriam mais participar, e aí a gente desfez assim a sociedade. Eu esperei até que o último aluno terminasse, né, Uhum. o tempo lá de curso que tinha, dei o suporte direitinho, e a gente fechou o projeto. Só que nesse meio tempo eu já tinha participado, por exemplo, de lives com a professora Lud, então a gente tinha Um relacionamento já já. ali uma relação, né? E ela perguntou para mim, ela falou assim: Alex, você teria vontade sei lá, se unir ao clube de alemão para a gente fazer algo juntos e tudo mais? Eu falei: tem, podemos fazer. E culminou de ser uma época que estava muito fraco também, porque quando esse meu projeto terminou, né? Uhum. Eu fiquei como se fosse num limbo assim de um tempo, porque eu não oferecia os meus cursos de alemão, mas eu tinha que dar suporte para todo mundo, né? Então eu tinha muitos alunos, milhares de alunos, eu dava suporte, eu tinha uma equipe pequena que me ajudava, mas acabava que eu não estava vendendo, não estava fazendo nada, assim, no sentido de angariar novos alunos e Crescendo, né? Uhum. crescendo, então eu precisava fazer outra coisa, então eu voltei a prestar serviço para a Alemanha. Foi uma época de muito trabalho, trabalhei muito mesmo. E a professora Lud falou: Alex, você gostaria de participar do clube de alemão? E eu já conhecia o clube de alemão, né? A gente era Sim. concorrentes, né? É, E eu lembro que sumiu o Alex de uma hora pra outra. teve isso mesmo, Eu teve falei, isso. meu Fizeram Deus, até raptaram como o se, cara. É, mas é porque por, querendo ou não, até a história do próprio podcast aqui, eu lembro da Lud fazendo os conteúdos gratuitos lá, eu compartilhando, ela compartilhava a gente, assim, sem pretensão nenhuma, né? E depois acabou que, eu acho que o é, primeiros a serem patrocinados pelo Clube de Alemão, acho que foi a gente da Alemanha Cash, acho que foi os primeiros que acho que sim, começou. é. É, é, que legal. Mas Pois é, conta aí, quando eu sumi foi era por abduzido questões e daí, contratuais, não. imagina, depois eu fiquei, depois fez sentido, né? Mas no começo, Porque o projeto não era só meu, né? Então éramos claro, claro. sócios. Então, assim, eram questões contratuais, eu não podia tocar a coisa Hum, sozinho, né? hum, Então, assim, eu tentei de alguma forma contornar aquilo com os alunos, né? De dar todo o suporte e tudo mais. Inclusive, fiquei até pouco tempo atrás, como eu ainda tinha. tinha alunos que tinham anos, né, de acesso, até pouco tempo atrás eu prestei suporte para esses alunos direitinho, fiz tudo muito certinho, sabe? Assim, Bem sem alemão, deixar né? ninguém prejudicado. Claro, claro, claro. Foi muito trabalho, valeu muito a pena, mas foi muito bom pelo fato de eu ter me juntado ao clube de alemão. Porque Hum. quando a Lud fez esse convite, eu estava numa época que eu estava num limbo, assim, que eu trabalhava um pouco para a Alemanha, estava dando suporte para os meus alunos, e naquele momento eu não pensava em fazer nada novo, sabe? É, não dava nem Então, tempo, né? não dava, não, Tipo, aí que tá, né? Vocês não se tinha uniram como, pra não crescer tinha junto, né? condição. Porque não tem como, né? E ela fez esse convite uns 3 anos, mais ou menos, atrás, e falei, topo, super topo, só que foi numa época que também ela estava desenvolvendo a escola de inglês, que é a Punkfy, né? Hum. Então, tava um timing, assim, muito complicado, sabe? Ela falou assim, guarda essa ideia com carinho. Você tem... Primeiro, ela quis saber se eu teria vontade de participar. Eu falei que sim, teria vontade, sim. E ela falou, guarda então essa ideia no coração, que daqui um tempinho eu vou entrar em contato com você e já vai resolvendo a sua vida, já do tipo assim, vai resolvendo sua vida para que você possa participar do clube de alemão em breve. E foi tudo acontecendo de forma assim Acontecendo. natural. E Legal. eu entrei e tem sido excelente, assim. Hoje tem vários cursos meus dentro da plataforma também. Eu voltei a ter uma presença mais forte, né, nas redes sociais. Eu também Hum, faço lives aos sábados. Eu faço lives também no Instagram, faço lives no YouTube. é, Coloco muitas aulas também, faço aulas toda semana, né, que eu faço aulas gravadas, cursos lá para eles também. Então,
acabou que eis aí mais ou menos um resumo da minha história. Que doideira, hein? Uma coisa que eu não esperava é que você é formado em ciência da computação, assim como eu. Viu? Isso foi uma novidade bombástica. Eu adoro tecnologia, é até É, interessante, legal. assim, eu não me vejo mais, assim, eu trabalhei muito tempo com isso, Hum, mas realmente, eu acho que eu costumo brincar que eu nasci professor, sabe? Desde pequeno, assim, tudo gosto de que eu ensinar. aprendia, eu queria ensinar, sabe? Assim, então eu acho que eu nasci professor, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de comunicação, gosto muito de Hum, estar aqui de frente para a câmera, né? Tem muita facilidade com isso, e eu acho que a computação é uma coisa mais do background, né? Você fica mais atrás ali, e gosto muito, mas gosto mais da parte de tecnologia, das coisas assim, ajuda, gosto né? das Ajuda pra novidades. qualquer coisa, né? Isso também dá pra Com utilizar certeza. muito esse conhecimento. E me diz aí, o que que você leva de lição, assim, até brinquei na introdução, né? Do que você aprendeu na Alemanha que moldou um pouco a sua personalidade. O que que você consegue apontar pra nós? Nossa, tantas coisas. A Hum, primeira coisa assim que eu levo muito a sério é a questão da eficiência, uhum. tá? A questão também, por exemplo, a dinâmica de trabalho e responsabilidade, que na Alemanha é muito diferente do Brasil. Papéis definidos, né? Bem definidos, né? Você disse. Papéis definidos e responsabilidade mesmo. Por Uhum, exemplo, uma coisa que eu percebo é que tudo que os alemães fazem, eles fazem de uma maneira que aquilo ali vá realmente dar certo. Então, uma coisa também que eu percebo deles é um comprometimento com as coisas. Então, no Brasil, a gente tem um jeitinho mais assim. Vamos supor que você combina algo com uma pessoa. Aquele sim. combinado não é tão levado a sério, né? Então, assim, É, a gente vai se ver, tá? E acaba que é um tá combinado que certo. não fica combinado, né? Na Alemanha eles são um pouco literais, isso pode também ser um extremo, Um né? estrela. Mas eu aprendi a ser mais, digamos assim, eu dou a minha palavra, eu cumpro com a minha palavra. Uma coisa também relacionada à eficiência, quando uma tarefa me é passada, eu faço essa tarefa da melhor forma possível, pensando que aquilo ali, minha vida depende daquilo. Então Uhum. eu faço muito isso. Eu tenho muita organização também, né? E outras coisas também, várias outras coisas também que eu acho que eu fiquei realmente um pouco assim alemão mesmo, igual você falou. Aprende, né? Aprende, Eu né? sinto que eu sou um pouco assim alemão para as coisas, sabe? É um povo que eu gosto muito. É bom, né? Várias coisas são boas, na verdade, né? Eu tenho muitas coisas que eu gosto, né? Essa comprometimento, questão dos horários, você respeitar o espaço do outro, né? Que o brasileiro geralmente é um pouco mais invasivo, né? Sim, com certeza. E aqui a gente acaba ficando um pouco mais no seu quadrado e tal, e acaba que a convivência social, acho que até em alguns pontos melhor, né? Nesse sentido de ninguém tá te pentelhando, né? Verdade. Mas. E ao contrário, alguma coisa que, nesse teu tempo de Alemanha, que você falava, meu, eu tenho que manter isso, ou tenho que fazer do jeito brasileiro, teve alguma coisa assim que você falava, não, isso aqui desse jeito não dá? Olha, da mesma forma que o alemão quer ser muito eficiente, eu acredito que o alemão é um pouco inflexível. Hum, Então, por exemplo, isso é verdade. no Brasil eu vejo que as pessoas são muito mais espontâneas. Eu Uhum, gosto dessa espontaneidade. Então, por exemplo, quando você vai fazer. Na Alemanha, para você ter uma noção, meus amigos, por exemplo, alemães, a gente tem que combinar um horário para a gente falar ao telefone. A gente não consegue simplesmente, por exemplo, mandou uma feia, tá ocupado agora? tipo assim, mandar É, uma é. mensagem. Então, essas coisas, assim, eu acho que eles são um pouco inflexíveis. Demais, né? Isso é um pouco chato. E uma das coisas também, eles são, por exemplo, eu acho que regras são muito importantes. É muito bom ter regras, né? Regras são feitas para serem cumpridas. Eu cumpro as regras. Só que tudo vira uma regra. Então, esse E que é o aí, grande problema que eu vejo na Alemanha, que concordo. tudo é muito regrado, então, assim, e as pessoas são muito fiscais umas Hum, das outras. tá, Isso todo que eu acho alemão é um meio espião, chato. né? Todo alemão é um espião, Exato. né? Todo É, alemão é um espião, todo alemão é um é. pouco fiscal. Então, você está fazendo qualquer coisa, sempre aparece um alemão para poder, de alguma forma ali, te criticar em relação a isso, né? Hum. Agora, Que por um lado é bom para alguns aspectos, mas às vezes é demais, né? Como você falou, às vezes eu acho exagerado, às vezes até. é, é.
E, assim, uma das coisas que eu gosto no Brasil é um pouco da informalidade com as coisas, assim, a forma como a gente vive, sai na rua, faz as coisas, assim, a gente é mais informal, menos preocupado, sabe? Na Alemanha, não. Na Alemanha, tudo que você vai fazer, por exemplo, você vai no supermercado. E aí pode ser uma balança, né? No caso do Brasil, eu fico. Uma parte alemã em mim fica com raiva, Eu porque no fico Brasil. irritado no supermercado do Brasil, tá? Nossa, No eu fico caixa assim, eu não fico é irritado. possível, Deus do céu, porque Mas eu demora entendo. demais. Eu só quero ir Só que na embora, só quero ir Alemanha, embora. eu fico assim, meu Deus do céu, é terrível. Só que na Alemanha você tem quase uma crise de ansiedade quando você está no supermercado, né? Então, eu acho que no Brasil, o bom é isso. As coisas funcionam de forma mais Mais leve, leves, né? mais, sabe, mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa não funciona. Então, isso Exato. Talvez é por falta de fiscal ou talvez por falta de comprometimento, não sei. Exatamente, exatamente. Tá certo, Alex. Qual é a mensagem, então, que você deixa aí pro pessoal que tá lutando para aprender alemão? O que você diz aí? Porque eu acho que, na verdade, todo mundo que acompanha o Alemanha Cash com certeza esbarrou no idioma, de certa forma, ou não, no idioma alemão. E eu queria ouvir de você. Qual é o conselho que você dá para quem tá aí nessa jornada, seja para vir na Alemanha, seja para aprender a língua? O que você aconselha? Primeiro, vencer o estigma de que alemão é bicho de 7 cabeças. Alemão é uma língua muito literal, muito organizada. Quando você começa a aprender, você percebe que, de fato, não é tão difícil. Basta você se atentar às regras, aos padrões da língua, tá? Outra coisa também, fazer uma imersão. O que é imersão? Hoje em dia não tem desculpa. A pessoa não precisa estar na Alemanha para escutar alemão. Então, assim, você tem o Spotify, você vai escutar o podcast do Alemanha Cast, mas você vai escutar músicas também em alemão, e tem até as letras, né, para você poder ver. Podcast em alemão tem bastante, né? Podcasts em alemão também. Então, filmes, essas plataformas de streaming. Mas eu gosto de filmes americanos. Coloca filme com dublagem em alemão. Então, não tem problema ser dublado em alemão. Então, a imersão é muito importante. E o mais importante, por fim, é seguir um método, gente. Nada de entrar no Google e falar assim, como aprender alemão? Ou aprender alemão sozinho, gente. Tem que ter um método. Sem método, você não tem um objetivo a longo prazo, você não tem nada que te acompanhe, né? E se você precisar de um método, entre no Clube de Alemão, né? Que vocês vão gostar bastante. Beleza, show de bola. Tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode encerrar aí a gravação? Não, agradecer, gostei muito de legal, ter participado. Queria... Muitas surpresas, viu? Que bom, fico feliz. Obrigado mesmo, foi muito bom. Um grande prazer, como sempre. Beleza, então agradeço a sua presença, Alex, e fica aí o convite para a gente falar um pouco mais sobre o idioma alemão, que essa temporadinha que a gente fez esse ano o pessoal gostou bastante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tschüss! Tschüss!